Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa Casa de Orações, Passes e Estudos. Hoje, dia 2 de novembro de 2022. Apresentação de número 119. Pois bem, há 119 semanas, a Casa do Caminho leva às suas casas o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, dia de finados, oportunidade de rezar pelos que desencarnaram, por qualquer motivo. Por Covid passam de 688 mil, sendo que a média nos últimos 7 dias é de 73 mortes por dia. Diminuiu bastante, mas não acabou, né? Cuidados de orações aos que se foram e suas famílias, né? O sorteio de hoje, a ganhadora é Maria Aparecida Uliana. Maria Aparecida, faça contato conosco para que você possa estar recebendo o seu presente da Casa do Caminho, tá? E a ganhadora do livro é Malu Porto. Malu, você pode escolher entre o livro o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos, tá? Para que você possa estar... você deve ter, mas se você tiver, dê de presente para alguém, você estaria fazendo o papel de ampliadora, né, dos conhecimentos fantásticos que a doutrina nos oferece, tá? Bom, não se esqueçam, né, dia 5, sábado, o Newton Stuck, né, e seus amigos estarão aqui para nos oferecer uma oportunidade maravilhosa de, quem sabe, chegar a uma série de pessoas, né? Imaginem vocês que da última vez que ele veio, se não me engano, foram 25 cartas, né? 25 pessoas receberam carta. Então, nem todos recebem, né? Porque é importante lembrar que Chico Xavier sempre diz para nós, né? Não adianta ligar daqui para lá que não toca, lá não toca, mas de lá para cá pode vir. Então, quem estiver afim, não se decepcione, né? E vamos assim dizer, vamos ficar contentes por aquelas pessoas que puderem serão felizes por estarem recebendo alguma lembrança, uma carta de alguém que já se foi embora, né? Então tá. Trazemos de volta o livro Vida Plena, que tem 203 páginas e 30 capítulos, né? E muita informação, né? Vou ler o capítulo 2, Influências Espirituais. Tem um pouco a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Aliás, né, a Joana de Ângeles passa informações pelo Divaldo Franco, né, que são fantásticas e maravilhosas. E a gente precisa ter a capacidade de estar atentos, né, a tudo que está acontecendo e as informações que estão nos passando, né. Mente a mente processa-se o intercâmbio entre os espíritos envoltos na indumentária carnal. O que é indumentária? Indumentária é o que uma pessoa veste, né? No caso, o corpo físico, né? O espírito está... o corpo físico é a indumentária do corpo espiritual, tá? E os dela desvestidos. Sempre uma está influenciando outra mente. Não há isolamento de natureza mental entre os seres humanos, assim como de vibração entre todos os seres vivos. O interrelacionamento mental é intenso, porque emana da divina mente, que mantém a vida no universo. Tratando-se de uma verdadeira guerra moral, na qual o planeta Terra se encontra, a potência do bem experimenta a agressão do mal em incessante batalha. Mentes interessadas multimilenarmente na derrocada. Derrocar significa anular, invalidar, desfazer. Então, mentes interessadas multimilenarmente na derrocada do amor não suportam contemplar o progresso da sociedade e a harmonia emocional entre as criaturas humanas. Desde remotos períodos do processo evolutivo que os inferiores, sem esforçar-se para superar as manifestações brutais, hão resolvido lutar contra aqueles que, passo a passo, galgaram no sentido de superar, venceram os degraus do progresso.
Os emissários da verdade sempre apareceram e trouxeram as diretrizes de segurança austera, quer dizer, inflexível, para as modificações das estruturas grotescas se modificarem, e foram invariavelmente agredidos por tentar modificar o status quo. Status quo é uma expressão em latim que significa estado atual, como as coisas estão hoje, né? Massacrados em hediondas perseguições, ofereceram-se como cobaias, que deveriam servir de exemplo e modelo aos pósteros. Pósteros aqui tem o sentido de a geração ou as gerações que vêm depois de quem fala ou escreve. Nesse interim veio Jesus. Antes dele, as guerras sanguinolentas e devastadoras dizimaram povos e nações, reduzindo-os a pó, não ficando pedra sobre pedra, que o ódio não derrubasse, a fim de atemorizarem os que viriam depois, olvidados. Olvidar aqui no sentido de perder a memória, esquecer da sua transitoriedade material, tá? As pessoas esquecem que nós estamos num período de transição. Nós estamos hoje num corpo físico, amanhã o corpo físico morre e fica então o aspecto moral, né? Repete aqui. Nasceram as outras civilizações que também se deixaram consumir pelos vândalos e opressores, os quais igualmente sucumbiram ao peso da morte, antes de serem traídos ou, por sua vez, perseguidos. Os céus ofereceram a beleza através da literatura da arte. Olha que importante que é a literatura, né? A arte. Como é importante a gente valorizar essas pessoas que passam a vida fazendo alguma coisa interessante para nosso entretenimento. Os céus ofereceram a beleza através da literatura, da arte, das construções magníficas, de modo a sensibilizar, mas os rebeldes, tornados vencedores inclementes, a tudo destruíram ou buscaram apagar da memória dos tempos. A tudo sempre submeteram suas paixões aselvajadas e transformaram em escombros e sombras do passado glorioso de um momento. Depois de Jesus, o excelso pacificador, as guerras continuaram, mais ferozes e aniquiladoras, usando o seu nome ou não. Quer dizer, muitas vezes, muitas guerras usaram o nome de Jesus, né? E a nada respeitando, somente deixando desolação e tristeza. Quer dizer, a guerra é um absurdo, que não tem cabimento. A violência e o ódio também são uns absurdos. As areias do deserto e as águas dos mares, os oceanos, nas sucessivas mudanças do orbe terrestre, cobriram algumas dessas civilizações, né? Nós sabemos o caso de Atlântida, né? Nós sabemos existem outros casos que a história conta, né? Que pelo seu comportamento estúpido acabaram desaparecendo algumas cidades. O comportamento estúpido das pessoas que moram nessas cidades. Foram descobertas e a história hoje debruça sobre suas lições, sem colher aprendizados que modifiquem o comportamento dos tempos a esse respeito. Quer dizer, a gente vê a história e não percebe, não consegue entender o porquê das coisas, né? Bom, olha que assunto interessante que entra agora. Com o advento do Consolador, no século XIX, dizendo assim, com o advento do Consolador no século XIX, pode não significar muita coisa para as pessoas, mas nós temos a clareza de que a partir de 1º de agosto de 1865, Kardec fez a codificação da doutrina e nós somos hoje privilegiadíssimos de estarmos recebendo tanta informação maravilhosa que pode transformar nossa vida com todo o sofrimento que possa estar acontecendo, nós sabendo que nós estamos aqui para resgatar aquilo que fizemos de errado lá atrás. E desta forma, nós estaremos nos comportando de uma maneira a estarmos diminuindo a pena, né, Zélia? Pagando a prestação, né? O que nós já fizemos de errado. Com o advento do Consolador no século XIX, a caridade distendeu o seu manto. Vocês vão ver hoje, se não me engano, fora da caridade de uma salvação, né, Marcos? O evangelho de hoje. Então tá. Que interessante, eu escolhi e não tinha feito essa ligação que caiu a ficha agora, tá? Convidando ao amor e à solidariedade, únicas maneiras de sobreviverem ao caos e facultarem a plenitude a todos,
Entretanto, mais de 160 anos depois, houve pequena e insignificante mudança nos painéis da sociedade. Nós temos visto, né? A evolução tecnológica é fantástica, maravilhosa, mas a evolução espiritual, a evolução do nosso conhecimento com os valores espirituais está indo muito, muito, muito lentamente. Então nós precisamos melhorar um pouco isso. O ser humano é belicoso. Olha que interessante. O ser humano é belicoso. Belicoso é que apresenta comportamento agressivo, que tem inclinação para a guerra, para o combate. Isso é natural do ser humano, né? A gente está vendo isso. Graças ao instinto de conservação da vida. Só que nós não precisamos matar ninguém, né? Para poder viver bem, né? Muito pelo contrário. Se nós não tivermos armas, nós vamos viver muito mais felizes. Mas a razão que o ergue ao altar da sublimação tem por motivo alterar-lhe a conduta combativa para labores criativos e não destrutivos. Aparentemente a vitória tem sido da ignorância e da impiedade, infelizmente, né? Mas seria aquela história, cabe a nós estarmos entendendo como funcionam os valores da espiritualidade e aplicando na nossa vida, né? Eu não, como é que fala assim, eu não vou conseguir mudar nada no mundo, mas eu estou conseguindo mudar dentro de mim, graças a Deus. Realmente, no entanto, hoje brotam já em toda parte do planeta as plântulas da afeição e da solidariedade humana, contrapondo-se à perversidade e ao cinismo cruel dos maus, né? Eu acho que nós podemos, né, baixar a cabeça e cuidar da nossa vida de uma maneira bastante interessante. Essas plântulas que diz respeito, a plântula é um embrião desde o início do seu desenvolvimento até a germinação da semente, né? A plântula é quando começa a nascer, uma sementinha. Você pega uma semente pequenininha, né? E de repente nasce uma árvore muito grande. Assim como nós, né? O óvulo é muito pequenininho, né? É fecundado, nos faz pessoas de até grande porte, vamos assim dizer. Então cabe a todos nós estarmos atentos aos valores que a doutrina espírita nos mostra, né? No sentido de que ninguém é obrigado a nada. A doutrina espírita não obriga ninguém a coisa nenhuma. Ela simplesmente nos dá a oportunidade de estarmos dentro de uma casa espírita, lendo, discutindo, conversando, em grupo de estudos, para que nós possamos realmente estar acendendo, né, a luz da energia da paz, a energia do amor, a energia da caridade, porque fora da caridade não há salvação, nós sabemos disso, e todos nós estamos, né, livres para escolher o que nós queremos, né? Não se esqueçam que Cartas Consoladoras, nesse sábado agora, né, 13h, seria a oportunidade de algumas pessoas que quiserem realmente estar, quem está ainda em dúvida sobre a reencarnação ser um fato, né? Gente, o Espiritismo matou a morte. A morte não existe. Existe a morte do corpo. Da alma não. Do espírito não. Então todos nós estamos livres para poder pensar. E à medida que nós começamos a estar entendendo fundamentalmente como funcionam os valores e entendendo também que a vida mais importante não é essa. A vida mais importante é aquela. Só que tem um detalhe, nós vamos passar por essa. E aqui nós temos provações fantásticas. A maior provação, propriamente dito, é o fato do materialismo estar sempre acima de tudo. Nem tudo que reluz é ouro, né? Mas quando reluz, o ser humano começa a achar que tem que pisar nos outros para poder conquistar mais do que os outros. E não é bem assim que funciona, né? A solidariedade tem que ser fundamentada na energia de todos nós que queremos exatamente sermos pessoas que estão vivenciando. E a expectativa que eu tenho é de sair dessa encarnação tanto quanto melhor quando aqui cheguei, né, há quase 76 anos atrás. Muito obrigado. Fico com Deus. Boa noite a todos. O evangelho de hoje é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E o item escolhido é o 6 e 7.
necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ele diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Símbolo é um prato de fanfarra, então faz muito barulho. E quando eu tivesse o dom de profecia, né, saber falar, se expressar, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, São Paulo disse, né, na primeira epístola dos Coríntios. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Então, ter muito conhecimento, ser o doutor da lei, como no tempo de Jesus, mas não tiver a caridade, nada seremos, porque a caridade é o amor feito na prática do dia a dia nosso. A caridade é o princípio maior do amor, que sai de dentro de cada um de nós, e ela é o fruto do trabalho que realizamos através do entendimento, do conhecimento, das leis morais. É a nossa vontade de fazer o bem, com a intenção de ajudar nosso próximo, sem interesse, sem troca de nada. É ajudar se sentindo feliz pela felicidade do outro, sem invadir também o outro, mas respeitando-o, porque o próximo é o bem maior que Deus nos deu para resgatar a nossa vida, ajudando com o verdadeiro amor. No Evangelho, Paulo nos mostra que as três virtudes, né, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade, pois é o conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência, para com o próximo, porque se não amar ao próximo, não estaremos amando a Deus. Então, o princípio maior, a caridade, o amor e o próximo. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
Jesus nos abençoe, esteja presente, né, em nossos corações a todo momento, para que a gente possa saber suportar as dores que se encontram sobre todos nós. É necessário que a gente tenha hoje uma certeza maior de encontrarmos e estarmos sob a proteção de Deus a todo momento, para que possamos viver, para que possamos suportar resignadamente todas as tribulações que a terra vem passando, que, como ele fala, fora da caridade não há salvação. Essa é a verdade, não é? Nós não falamos aqui fora da igreja, fora do centro, não há salvação, ou fora da verdade, não, fora da caridade, porque a caridade é o complemento de todas as virtudes possíveis, está dentro da caridade. Por isso ela é tão sublime, por isso ela é tão necessária a todos nós, que possamos realmente estarmos de posse dessa semente abençoada que vem florescer em todos os nossos corações, para que possamos tornarmos melhores, tornarmos mais mansos, não é? Buscando realmente essa verdade que o Cristo tão sabiamente nos passa e nos trouxe para que a gente possa viver melhor. Então, é necessário, né? A caridade, segundo São Paulo, ela é paciente, é doce, benfazeja. Caridade não é invejosa, não. Ela não inveja ninguém, não. Não é? Ela ensina que nós temos que fazer, é melhorar a nossa intenção, não é? Que é essa intenção de fazer o bem, que é a caridade, não é? Então, é isso que nós temos que buscar, essa oportunidade que Deus está nos dando para o nosso adiantamento moral. E isso vem trazer a paz, a esperança, não é? Uma vida melhor, que o homem que possui esse sentimento da caridade, de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, ele não quer nada em troca. Não é? É isso que a gente tem que pensar. Eu faço a caridade para receber, não é? Assim, bênçãos para o meu adiantamento moral. Então, não estou pedindo nada assim, em troca, não. Tudo que a gente faz tem que ser com a intenção do amor pelo nosso próximo. É isso que, sempre, né, Jesus sabiamente fala que amar o próximo é construir o degrau que vai nos elevar até Deus. Então, olha aí como a caridade é importante, né? Nós não podemos desprezar a caridade. E nunca a gente deve retribuir o bem com o mal. Ou se alguém vem e nos diminui, nos xinga e tudo, tu vai falar, não é? Vai pensar mal daquele que vem falar. Então, vamos ficar quieto que a gente ganha mais. Porque vamos
se a gente fizer uma análise, a gente vai ver que aquela pessoa que não está bem naquele momento, naquele dia, ela sofreu alguma importunação que fez com que ela perdesse um pouco, assim, a paz, a esperança, ela está nervosa. Então, nós temos que ter a caridade, suportar o outro, não como a gente gostaria que ele fosse, mas do jeito que ele é. E ainda se ele não melhorou, que a gente possa, através das nossas atitudes, de amor, de paz e de esperança, possa ver o outro, possa ver em nós virtudes, para que fale, olha como aquela pessoa age, está sempre bem, está sempre de bem com a vida, com o próximo. Então é isso que nós temos que fazer daqui para frente, para podermos viver melhor, Porque essa é a moral, quando a gente fala, é necessário trabalharmos a nossa moral. O que é moral? É um conjunto de regras de conduta, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que modificar, que é o brio, a vergonha, é buscar mesmo os bons costumes, as virtudes, em luta pela elevação da nossa alma, enquanto espírito aqui encarnado. Moral é a retidão que nos leva ao encontro de Deus. A retidão de pensamento, de sentimento, de elevação, de tudo, Que tudo nós temos que ter essa retidão de pensamento mesmo, da moral elevada. Por isso é tão difícil buscar esse adiantamento. As pessoas ainda não estão bem compenetradas naquilo que devem buscar e deixar de fazer do pensamento, Pensamento, o que nós pensamos, nós ainda não fizemos o que nós estamos pensando, mas a partir do momento que você pensa, ele emite um sentimento, uma energia, se é de raiva, de qualquer coisa assim de maldade, ela já leva para o nosso, aqui, para as nossas cabeças, em cima aqui de nós, uma energia tão pesada, tão doente de pensamento, de sentimentos, de amor, de qualquer coisa que seja. Então nós temos que saber, nós próprios fazemos a guerra pelos nossos pensamentos, a guerra de ódio, de rancor, de inúmeros desatinos que a gente comete. É necessário uma urgência, uma mudança de pensamento, de conduta mental, moral, emocional, para que a gente possa sair dessas heranças enfermiças que a gente, durante as encarnações passadas, as vidas passadas, a gente fez mal. Então a gente traz ainda sujeiras na nossa alma, com a intenção de melhorar aqui. E chegando aqui, em vez de melhorarmos, buscarmos a escola que nos ajuda, nos ensina a ter um comportamento acertado, um comportamento adequado, buscando todas as informações
através da doutrina abençoada, né? Kardec é o nosso grande mestre. É Jesus, né? Primeiro mestre. Kardec é um mestre também que, com tanta paciência, nos trouxe o Pentateuco, os 5 livros básicos da doutrina espírita, uma doutrina de vida saindo da morte. Então nós temos que, se quisermos ser um homem de bem, nós temos que ter fé em Deus, em sua bondade, em sua misericórdia, a justiça na sabedoria, né? Saber que nada ocorre sem a sua permissão. É necessário uma transformação. Tem fé no futuro, a gente tem fé no futuro, porque nós sabemos que o futuro é o que, né, vai nos levar de volta à pátria espiritual. E tudo aquilo que nós fizemos durante a nossa estadia na Terra, ela vai ser computado no mundo espiritual. Então, vai perguntar, né? Não vai perguntar se era rico, se era poderoso, se tinha palácio, não. Quais foram as suas virtudes? Que caridade você fez? Quanto bem você espalhou pela terra, ajudou as pessoas? É assim que vai ser, né? E não a moeda é a moeda do amor, da caridade, da sublimidade de tantas virtudes que Deus tem nos ofertado. Então, a gente deve colocar os bens espirituais acima dos temporais, porque o que é da terra fica na terra. É necessário uma transformação urgente. Vamos buscar. Vale a pena, nesses dias conturbados, né, que a Bezerra querido, né, Emmanuel, é o nosso... Jesus é o nosso governador espiritual, que possa estarmos sob a orientação, nos abençoando nesse momento a nossa terra, o nosso Brasil, para que ele possa continuar sendo a pátria do Evangelho e o coração do mundo, né, nesse momento terrível, né, de quantas maldades o homem é capaz de praticar. Nós estamos vendo. Vamos buscar Deus, vamos buscar o amor, para que tudo isso possa parar, para que não aconteça de acontecer uma guerra. Deus nos abençoe, nos proteja, para que a gente possa, né, sem, assim, buscar mesmo a transformação, buscar o amor, para que a gente possa sair dessa perturbação e o amor possa vencer todas essas dificuldades que o ser humano vem angariando, tornando um ser amargo, um ser, truculento, uma pessoa que pensa mais no ódio, sentimentos negativos, em busca de Deus, em busca da paz, da esperança e do amor. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Senhor, pela vossa infinita bondade e misericórdia. Donizete, querido, esteja presente nos assistindo, nos auxiliando. Nosso Brasil, nesse momento de agressividade, que as pessoas nesse momento possam estar sendo amparadas, sobre suas cabeças possa estar caindo o bálsamo bendito do amor, da luz e saindo do ódio, saindo do sentimento pesado, da truculência, do ódio, da raiva. Que isso? Esse sentimento não deve mais estar em nossos pensamentos. Que a gente possa ter Deus no nosso coração, para que o nosso Brasil possa ter a paz, a doce paz de Deus, não a paz do mundo, mas a paz de Deus, que só Deus pode nos ofertar. Vamos buscar Deus, os ensinos de Jesus, o nosso divino mestre e médico, nos ajudando para que a nossa terra possa ter saúde, para que ela não venha a morrer, fenecer, com tanta maldade do fogo, derrubando as árvores, acabando com a água. Quanto ódio, Senhor! Derrame a tua luz, se faça presente, trazendo a luz, a calma, a tranquilidade, espalhando por todo o nosso orbe a sua verdade, o seu amor. Que Deus possa estar presente nos nossos corações, abrindo para que a verdade possa adentrar, a calma, a esperança, o conhecimento, a necessidade de uma transformação urgente, de educação, de respeito, o amor, respeito e, sobretudo, a fé e razão. Ajuda-nos, Senhor, a recuperar a nossa terra, o nosso Brasil. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento de dor que estamos atravessando, para que não haja um transtorno maior. A verdade, o amor, o progresso, e possa haver ordem, a ordem, e possa haver a limpeza de espíritos inferiores, levando-os para o pronto-socorro espiritual. Para que possamos estar livre dos obsessores que tanto quer nos perturbar. Jesus, amigo, Doutor Del Duque, querido, Padre Vitor, venha e esteja entre nós,
e que toda a terra possa pensar melhor e te buscar, para que possamos entender que só em Ti brilha a luz do poder e da glória, da paz e do amor para sempre, Senhor. Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o Teu nome em louvor a todas as criaturas. Venha a nós o Teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a Tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje sempre. Perdoa as nossas dívidas com esquecimento de todo o mal, porque só em Ti brilha a luz do poder e da glória, da paz, da esperança, do amor. Bezerra querido, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as vossas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade em desespero, a fim de tornarmos conhecedores da harmonia e do perdão, semeando por todo o mundo os divinos exemplos do nosso divino mestre e médico Jesus. Que o Newton possa vir e estar sob a luz e a influência dos espíritos de luz, para que possamos fazer um trabalho de muito amor, de muita luz, de muito auxílio àqueles que sofrem, dizendo: os filhos, os nossos entes queridos, que de lá eles vão responder: nós estamos vivos, nós não morremos. Olha, eu estou aqui. Jesus, amigo, desperta no homem que ainda medroso, endurecido, não tem coragem de se abrir para Deus, para Jesus, o nosso divino mestre. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, que possa fazer uma limpeza no nosso Brasil, uma limpeza espiritual, que venha trazer a paz e a esperança, a ordem e o progresso. Ajuda-nos, Senhor. Obrigada. Graças a Deus.